Amigos queridos, bom dia. Que a doce e suave vibração de Jesus envolva-nos nesta manhã sublime de luz. Que a simplicidade e o amor parta dos nossos corações em direção a todos aqueles a quem nesta hora dirigimos a palavra do Evangelho. Mestre querido, que saibamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado para que nós nos tornemos um espírito melhor. Hoje vamos trabalhar a fé e a caridade. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mistério, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos compreender toda a oportunidade que Ele está nos dando nesta reencarnação, para sentirmos o valor que a fé, que a caridade promove dentro de nós. Queridos irmãos, que nós possamos mentalizar todos aqueles que estão juntos de nós, familiares, amigos, irmãos, a fim de que eles recebam de nosso coração as melhores vibrações e que Jesus possa trazer a cada um a bênção do amparo. Que Deus, nosso Pai, nos sustente nesta manhã sublime de luz e que a bondade e a misericórdia de Deus se faça em favor de todos nós. Obrigado, Jesus, que a bondade excelsa do seu amor
esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fé e da caridade. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus nos traz uma dinâmica no pensamento, convidando-nos a todos os dias a perceber a grandiosidade da lição do amor que já nos foi ensinada. Mas essa lição que Jesus, esse trabalho que o Cristo veio nos ensinar, ele não só ensinou, como ele também fez. E ela cria um movimento no pensamento. E esse pensamento, meus irmãos, ele é de campo individual. E ele acontece de acordo com a evolução. Nós não podemos tirar do outro aquilo que ele não tem. E é por isso que o Cristo nos ensinou uma dinâmica para que a gente pudesse compreender quem somos, olhando para dentro de nós e perceber o valor da fé. E a fé, ela vem não é só de um conhecimento. A fé vem da dinâmica que nós aplicamos com esse conhecimento em nossa vida. Portanto, a fé, ela tem um papel extremamente importante na vida do espírito, mas não é a fé humana. Muitas vezes nós caímos nessa situação da fé humana e começamos a pedir a Jesus, pedir aos Espíritos, pedir, mas só pedir não adianta, porque nós precisamos entender que Jesus teve um grande trabalho que ele estimulou a compreender o valor do pensamento para que nós construíssemos a fé. E para viver a fé, é preciso rever toda a aplicação do conhecimento de uma forma reflexiva que dê ao espírito um pensamento alinhado no bem. É importante que a gente possa pensar que para estruturar a fé é preciso que a gente compreenda as diretrizes do Evangelho de Jesus. E foi Jesus que nos trouxe o Consolador justamente para ampliar este olhar nosso. E nós precisamos entender que a caridade sem a fé, ela não caminha. E é a fé que vai mover a esperança e é a caridade que vai fazer com que a gente se aproxime do outro. Então, é impossível eu fazer a caridade sem ter fé. Então, são irmãs, fé, esperança e caridade são atos mentais de grande importância, mas que nos estimula a reverenciar a lei de Deus que está dentro de nós, reverenciar este amor que está em nós. Então, nós vamos ver que quando a gente vai ler a Boa Nova, nós vamos encontrar um texto, um trechinho que Humberto de Campos nos traz, de uma grandeza, que ele diz assim: não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. E é com a fé que eu desenvolvo em mim esta esperança. Então, nós vamos ver que, na verdade, todos os impulsos generosos que nós deparamos entre nós e na minha intimidade, demonstra um gesto de amor que nós precisamos compreender que nenhuma religião vai nos ensinar. Por quê? Porque a caridade ela é uma construção do espírito e a fé também. Então, quando o Evangelho diz assim, na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Nós observamos que muitas vezes nós não compreendemos aqueles que estão conosco. E nós perdemos a grande oportunidade de amar esses espíritos que nos estimulam a fé, que nos estimulam
as nossas mudanças, mas nós só criticamos e julgamos o comportamento desses irmãos, sem ver que, na verdade, nós temos que sentir a força que o pensamento, que nosso pensamento nos conduz, para que a gente possa tomar decisões corretas. E as decisões do Espírito, ela vem justamente daquilo que move a minha vontade. Então, nós temos sido convidados a todo dia a mudar ou a renovar a nossa maneira de pensar e de sentir. Não adianta, amigos, eu querer pensar de uma forma distante da lei divina, da lei do amor. E quando nos fala que a fé e a caridade caminham juntos, nós vamos ver que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, não agora. Agora nós estamos vivendo momentos de provas, por isso que a dor é necessária, porque a dor ela faz com que a gente modifique o nosso olhar para essa essência divina. E quantas vezes, né, nós temos que olhar um ente querido, um irmão, um parente, aquelas pessoas que às vezes não temos consanguinidade, mas temos laços afetivos e olhamos com tanto amor, despendemos nossas noites de sonos para estarmos juntos, amparando com o nosso amor, porque não é colocar uma pessoa doente e ali numa cama e eu nem chego lá para trazer para ele a esperança, alimentar a fé. Então, a espiritualidade, nesses últimos anos, especialmente nesse período de transição, eles têm trabalhado muito, mas assim, de uma forma árdua, para que nós, espíritas cristãos, reconhecemos quais são as características vivas que o Espiritismo promove no nosso espírito, porque também não adianta falar. É muito fácil falar, é preciso que a gente caminhe em busca do nosso aperfeiçoamento moral. E esse aperfeiçoamento moral, eu tenho que usá-lo ou adquirir por meio dos nossos órgãos físicos, do meio do mundo material que eu me encontro. Por isso que eu reencarno, para que eu possa conviver com o outro, relacionar, fazer trocas. E muitas vezes nós não fazemos essas trocas de vibrações, criticamos o outro, o comportamento do outro, sem olhar o nosso comportamento, sem olhar a nossa missão, a missão de ser mãe, a missão de esposa, a missão de filha. Muitas vezes nós achamos que missão é uma coisa extraordinária, né? Não. A missão está de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. E muitas vezes passamos uma reencarnação sem valorizar aqueles que estão junto de nós. E falamos de caridade. E fazemos uma caridade só material, porque ainda criticamos, ainda julgamos, ainda levantamos falsos testemunhos. Então, por isso que a fé e a caridade, elas caminham de mãos dadas. Então, não é tempo mais de nós ficarmos aí nas grandes oratórias. Quantas pessoas acham que para mostrar o conhecimento é preciso de ter grandes oratórias, falar com aquele rompante, falar com palavras bonitas, e as ações, e as atitudes. Então, nós ainda continuamos a trazer as capas dos fariseus em nós. O momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, pede bastante esclarecimento para que amplie a nossa compreensão e venha estimular a nossa vivência evangélica, a nossa vivência do Evangelho. E outra coisa que tenho visto que só a doutrina espírita não conseguiu fazer com que a gente entendesse esse ser espiritual que nós somos. E quem pensa, quem vai resgatar o espírito da matéria é, é a doutrina espírita, são os nossos atos, mas nós temos ainda priorizado a matéria como a posse dos bens que temos, guardando sem ser útil a ninguém, fazendo as coisas de acordo com os nossos interesses. É a vaidade que ainda predomina no nosso coração. Tudo o que fazemos ainda tem que ser exposto para que o outro aplauda. Então, quando o Evangelho nos faz, que esse Espírito protetor nos traz, ele diz: tereis, contudo, razão
Se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. E que bem que nós estamos fazendo? Que caridade estamos fazendo? Então, aqui ele fala a história da cristandade, fala dos mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. E quantos nossos irmãos dentro de casa, né, que são mártires da doença, dos sofrimentos, e nós não olhamos ali o espírito, não olhamos ali aquilo que esse espírito está nos pedindo. E nós, muitas vezes, enclausurados no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nós temos uma palavra doce e um coração amargo. É o vazio existencial. É por não estarmos fazendo dentro de nós a construção de uma fé lúcida e raciocinada. Por isso que nós não gostamos muito de ouvir aqueles que nos levam a refletir, porque é mais fácil eu contemplar a palavra do outro e aplaudir. Mas e a minha postura? E a minha vivência? O que é a caridade? Não é a benevolência para com meu irmão? Não é ser indulgente com meu irmão? A caridade que Kardec nos mostra e que Jesus nos ensinou é que eu devo ser indulgente comigo. Indulgente é ser severo comigo e benevolente com o outro. Então, meus amigos, precisamos rever as nossas atitudes sem criticar o outro e sem julgar o outro, porque também não somos ainda esse espírito que pensamos ser. Porque para sermos um espírito, espírita cristão verdadeiro, é preciso que a gente tenha uma coerência nos nossos atos, nos nossos pensamentos e nos nossos relacionamentos. Então, nós precisamos compreender que nós temos que desenvolver a razão. Quando Kardec nos fala que nós precisamos nos colocarmos face a face à razão, é para que a gente entenda que todos nós responderemos por nossa caminhada. E todo o nosso pensamento, meus amigos, ele é revestido por energias provindas dos sentimentos que nascem dentro de nós. E quais são os sentimentos que carregamos? Por isso, a fé humana não é alimentada pela lei do amor, da justiça e da caridade. E nós, por isso, que às vezes fazemos até promessas, né? Pedimos, são pedidos que nós queremos que sustente os nossos interesses. E a doutrina espírita, na figura do Consolador prometido, vai nos convidar a pensar de forma reflexiva em tudo que temos sido convidados a vivenciar. Então, amigos, fica aí a lição da manhã de hoje, trabalhando profundamente conosco para vencer esse egoísmo, para vencer o nosso orgulho, essa vaidade, essa questão de falarmos que nós somos bons e sermos bons só para aqueles que nos amam, de que forma faz? É preciso que a nossa consciência analise com muita coerência, de acordo com as leis que estão dentro dela, aquilo que Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. Todos os nossos atos geram consequências para nós mesmos. Por isso que a fé e a caridade, elas caminham de mão dada, e dentro delas está a esperança. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora sublime do Evangelho pedimos aos Espíritos amigos que nos dê a caridade de trazer para nós o passe e a fluidificação das águas. Jesus, que nesta hora sublime do passe possamos receber os tratamentos que tanto necessitamos. Dai-nos força, Jesus. Dai-nos coragem para enfrentar nós mesmos. Fluidifica a nossa água para que ela transforme em lenitivo para todos nós. Jesus, levai esse passe aos hospitais, aos lares em dor, aos amigos, aos irmãos,
que caminham conosco, aos nossos familiares queridos que tanto necessitam deste momento em seu coração. Mestre Jesus, dai-nos força para avançarmos, procurando compreender dia a dia a força do seu Evangelho em nossa vida, e que a doce e inefável paz do Senhor nos agasalhe na fé e na esperança. Que assim seja. Amigos, queridos irmãos, recebam em seus corações as vibrações ternas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus, Maria Santíssima e Eurípedes nos agasalhe hoje e sempre. Que assim seja.